Prezados irmãos e amigos, eis-me de volta para o estudo do livro do Apocalipse, com o auxílio do livro que eu escrevi, com a ajuda do Espírito Santo. Eu quero dar um conselho a vocês. Toda vez que vocês forem ouvir esse estudo, estejam com a Bíblia junto, porque o livro está no vídeo, mas a Bíblia não. Vocês aí perdem o que eu estou dizendo. Vocês precisam ir seguindo o que eu vou dizendo pela palavra. Eu vou começar a ler na Bíblia a 7ª carta à igreja de Laodiceia. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E entre parênteses, e não sabes que és um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos se alguém ouvir a minha voz e não se arrepender. Porque eis que estou à porta e bato. Se alguém entrar, ouvir a minha voz, e com ele eu cearei, e cearei com ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa é a parte da Bíblia referente a Laodiceia, a igreja. Agora vamos ver a explicação de todos os versículos que foram lidos aqui. Por isso que eu recomendo que vocês estejam com a Bíblia junto, porque vão seguindo na Bíblia aquilo que o livro vai dizer. Agora vamos ler aqui no livro. Eu me chamo Salma Pimentel e sou professora de Bíblia há muitos anos. Essa é a minha apresentação para vocês. Bom, vamos falar sobre a igreja de Laodiceia. Ela não tem elogios, pois é considerada morta, morna, rica, mas pobre, cega e nua. Mas terá muitos dentro dela que se sentarão no trono com Cristo. Estes 3 termos, pobre, cega e nua, são as características principais dessa igreja, porque a cidade se orgulhava exatamente de ser, primeiro, rica, com um dos mais famosos centros bancários e fontes de riqueza que a tornaram célebre em todo o mundo daquela época, pelos bens materiais que seus habitantes possuíam. Segundo,
por ser um centro médico de excepcional importância, com uma escola famosa de medicina, da qual saíram médicos extremamente sábios, e pela fabricação das pomadas para tratamento dos ouvidos e o do celebérrimo colírio para os olhos. Terceiro, por ser um centro industrial muito ativo, conhecido por todos pela fabricação de mantos, roupas e tapetes. E é em cima disso, desses três motivos que a faziam tão orgulhosa, que Cristo escreve de maneira direta em sua carta, mostrando com excepcional sabedoria que, mesmo sendo tão rica materialmente e tão habilidosa em sua indústria e em seu acervo cultural, não passava de uma igreja condenada pelo seu orgulho. Ele revela a sua condição de pobreza, apesar de possuir dinheiro, de nudez, a despeito da sua abundância de vestidos, de cegueira, embora possuísse a fonte de cura em seus médicos e em seus famosos medicamentos. E dentre as 7 igrejas, é ela que recebe a condenação mais drástica. Ela não foi condenada por imoralidade de atitudes, nem por idolatria e heresias, e nem perseguições dos judeus, mas por sua autossatisfação e autossuficiência. Sua comunhão com Cristo enfraqueceu terrivelmente. Seu cristianismo era nominal e acomodado, fruto da vida ativa na alta sociedade, cheia de riquezas, e que exerceu influência mortal na vida espiritual da igreja. Versículo 14. Isto diz o Amém, palavra hebraica que expressa a ideia da veracidade. Deus que diz Amém, ou seja, que confirma o Deus verdadeiro. Não porque ele é verdadeiro, em contraste com os deuses falsos, mas porque Deus é fiel em toda a sua palavra e pode-se confiar nele totalmente, porque tudo que ele prometeu será cumprido. O princípio da criação de Deus é uma expressão difícil de interpretar, pois nos dá o sentido de que Jesus foi a primeira pessoa criada por ele, o que não é verdade. Pode significar também que foi a causa motora de toda a criação, o princípio dinâmico. Não temos dúvida que esta afirmação última é a verdadeira, e é o sentido que o autor quis usar. Isso é importante para chamar a atenção sobre o contraste entre Deus e a igreja de Laodiceia. Paulo, o apóstolo, escreveu uma carta aos laodicenses de Roma, mas perdeu-se. Ele conhecia a igreja, embora não tenha visitado a cidade antes da sua primeira prisão. Pela sua carta aos Colossenses, entendemos que a igreja foi fundada por Epáfras de Colossos. Versículos 15 e 16. Há aqui uma expressão muito forte de Jesus, uma censura sem igual no Novo Testamento, de aborrecimento do Senhor. Os laodicenses não tinham a frieza da hostilidade ao Evangelho,
mas também não tinham nem zelo e nem fervor, eram indiferentes. Cristãos de nome, acomodados, e isso era uma qualidade nauseabunda e que provocava náuseas no Senhor. É uma palavra dura, que se nos afigura uma rejeição irrevogável da Igreja por parte de Cristo. Só a sua misericórdia o faz pronunciar os versículos 18 e 20, que são a chamada ao arrependimento. A indiferença que Cristo condena em todos é uma espécie de morte gelada, na qual tudo há deixado de importar. Concluímos então que a igreja de Laodiceia não está de todo sem esperanças de recuperar-se, e as palavras fortes são para sacudir a igreja da sua indiferença espiritual. Versículo 18. Isso não significa que podemos comprar bênçãos espirituais com ouro ou com dinheiro. É usada aqui uma metáfora. O que Cristo quer dizer é que os laodicenses procurem as verdadeiras riquezas, que são as espirituais, as que não perdem o brilho, e que procurassem vestiduras brancas, e não as roupas que eles fabricavam, ou seja, a pureza formosa de uma vida e de um caráter que só Ele pode oferecer aos homens, vestimentas de pureza e sinceridade espiritual. E o colírio? O famoso e eficaz colírio exportado para todo o mundo daquela época, mas que não curava os laodicenses da sua cegueira de ver a Cristo e a sua igreja como verdadeiro bálsamo curador dos olhos da alma. Ver a Cristo em sua santidade e reconhecer os pecados é um grande passo para a salvação eterna. Versículo 19. Palavras duras e pouco compreensíveis a nós, homens. Castigar a quem se ama? Estranho. Em Hebreus 12, 6, nós encontramos essa palavra dura. No entanto, isso provava o amor de Cristo sobre essa igreja. Não era tarde para que elas se arrependessem. Havia, porém, uma condição: o arrependimento, e isso é exortado por Jesus, seria a última chance desse povo para o perdão de Deus. Versículo 20. E eis então a beleza da recompensa para esse arrependimento. Ele bateria na porta, entraria, cearia e tudo seria paz, alegria e reconciliação. A repreensão de Deus não é um castigo, mas uma iluminação. E sendo Laodiceia tão repugnante para poder até ser vomitada, é a única que recebe o alto privilégio de uma promessa que transcende e excede todas as que foram publicadas, aplicadas às outras igrejas. E o mais gracioso é que o convite se estende não só à igreja, coletivamente, mas a todo o membro. Individualmente. A palavra para eles não seria se ouvirdes, mas se alguém ouvir. Esse
é um maravilhoso e eterno convite para cada homem aceitar. Em Cantares, o livro de Cantares da Palavra de Deus, capítulo 5, versículo 2, o noivo bate à porta da amada e roga que o deixe entrar. Aqui o amante é Cristo, que bate à porta dos corações dos homens. E nisso nós vemos a maior verdade da religião cristã. Deus busca o homem, e não há outra religião que possua um Deus assim. Aos judeus, profetas e rabinos, jamais ocorreu que Deus fizesse isso. Para eles era suficiente pensar que Deus era misericordioso para aceitar de volta os homens arrependidos, mas superava totalmente a fé deles, crer que Deus saía em busca do pecador arrependido. Eles não entendiam, não podiam compreender isso. São Bernardo dizia aos seus monges: por mais cedo que levanteis de manhã para ir rezar na capela ou nas noites mais frias do inverno, creiam que Deus sempre estará acordado esperando-vos. Sim, Ele é quem os tem despertado de vosso sono, para que busqueis o seu rosto. Por certo, nenhum amor se compara a esse, nenhum. Entre os gregos antigos, havia 3 refeições. Os de jejum, que consistia em um pedaço de pão molhado no vinho. O almoço, que não era em casa, mas no lugar do trabalho, como um piquenique. Era algo frio, tomado às pressas, mas a ceia era a principal refeição do dia. O trabalho findara, nada mais havia a fazer, obrigatoriamente. Os comensais podiam confraternizar numa prática amável, e o convite de Cristo e a sua oferta designam exatamente essa ceia, cheia de alegrias em íntima fraternidade. Uma refeição em conjunto tinha muito mais significação no mundo antigo, judaico, do que nos dias de hoje. Os fariseus criticaram Jesus não por se reunir com publicanos e pecadores, mas por comer com eles. E Cristo roga, Cristo bate, Cristo oferece, mas tudo será em vão se o homem não ouvir, não abrir e não o convidar a cear. Versículo 21. Ao vencedor. A promessa é grandiosa, porque Cristo senta com o Pai, o Deus Santíssimo, à sua direita, posição de honra máxima, e oferece compartilhar isso com aquele que vencer. É uma grande honra. Cristo já está entronizado. O seu reino messiânico já começou, mas só é visível aos olhos daqueles que têm fé. Pedro diz em Atos, capítulo 2, versículo 36, essa verdade. E Paulo também afirma isso, em Filipenses 2, 9. O mundo não reconhece ainda o seu senhorio. Os poderes das trevas, as potestades demoníacas, ainda têm permissão para atuar, através das autoridades pagãs, para afligir e perseguir o povo de Deus. E aqui a igreja recebe uma mensagem poderosa
Cristo já está entronizado e em breve porá todos os inimigos dela debaixo dos seus pés. E reinarão juntos pelos séculos dos séculos. Essa é uma promessa para todos os fiéis discípulos, que serão vencedores com Ele e por Ele. Será maravilhoso crer nesse Jesus, porque as bênçãos que nós teremos por causa disso será grandiosa. Sentaremos junto com Ele lá no céu e com o Pai. Eu espero que vocês tenham ouvido esse trecho da igreja, a última igreja, a igreja de Laodiceia. E pela palavra que eu li, vão seguindo todos os versículos e vocês vão entender do que se vocês pegassem só a Bíblia e lessem sem uma explicação. Aqui nós temos a graça que Ele nos deu de explicar cada versículo para nós, o que nós não temos na palavra. João teve a visão e transmitiu, mas a nossa mente é finita, ela não conseguiria ler e achar, compreender essas coisas. Era preciso que Ele viesse, com o seu Espírito Santo, nos dar uma compreensão da sua palavra, daquilo que Ele quis dizer no capítulo 3. As igrejas. Agora nós voltaremos, com a graça dEle, para outro estudo em breve. E desejamos todo o amor e toda a alegria e gratidão a esse Deus, que seja derramado sobre vocês toda a graça, todo o amor, tudo que Ele tem para dar, seja realmente uma bênção muito grande. É isso que eu desejo a vocês e a todos nós. Amém.